O Karate é uma antiga arte marcial de origem japonesa que tinha propósitos defensivos para servir como uma ferramenta útil em situações onde a proteção é necessária. Hoje é praticado por milhões de aprendizes em todo o mundo, que o praticam como forma de encontrar paz, equilíbrio e segurança diante de uma situação de conflito. Entre os aspectos mais característicos do karate estão suas vestimentas, que se destacam por ser uma paleta, calça e cinto. Esta jaqueta é geralmente branca e as calças são pretas. Para o ensino desta disciplina existem os senseis, que são os professores encarregados de ministrar aulas e técnicas aos alunos interessados em dominar essa bela arte marcial. A origem desta arte remonta ao século XVI, quando algumas ilhas japonesas começaram a praticar técnicas de luta que se caracterizavam pelo uso de punhos e controle manual. À medida que se expandia para o resto das ilhas japonesas, estava adquirindo mais influência das artes marciais chinesas, como o Kung Fu e as artes marciais tailandesas. Com o passar do tempo, o karate começou a adquirir novas técnicas de controle e equilíbrio que garantiam o uso de socos, chutes, bloqueios e golpes de mão aberta. Acredita-se que um dos motivos que permitiram a disseminação do karate no Japão é o fato de ter sido proibido o uso e porte de armas, pelo que muitas pessoas que se dedicavam ao roubo e furto de embarcações que se dirigiam aos portos tiveram que aprender essas técnicas para atacar suas vítimas. O Karate é uma antiga arte marcial de origem japonesa que tinha propósitos defensivos para servir como uma ferramenta útil em situações onde a proteção é necessária. Hoje é praticado por milhões de aprendizes em todo o mundo, que o praticam como forma de encontrar paz, equilíbrio e segurança diante de uma situação de conflito. Entre os aspectos mais característicos do karate estão suas vestimentas, que se destacam por ser uma paleta, calça e cinto. Esta jaqueta é geralmente branca e as calças são pretas. Para o ensino desta disciplina existem os senseis, que são os professores encarregados de ministrar aulas e técnicas aos alunos interessados em dominar essa bela arte marcial. A origem desta arte remonta ao século XVI,
quando algumas ilhas japonesas começaram a praticar técnicas de luta que se caracterizavam pelo uso de punhos e controle manual. À medida que se expandia para o resto das ilhas japonesas, estava adquirindo mais influência das artes marciais chinesas, como o Kung Fu e as artes marciais tailandesas. Com o passar do tempo, o karate começou a adquirir novas técnicas de controle e equilíbrio que garantiam o uso de socos, chutes, bloqueios e golpes de mão aberta. Acredita-se que um dos motivos que permitiram a disseminação do karate no Japão é o fato de ter sido proibido o uso e porte de armas, pelo que muitas pessoas que se dedicavam ao roubo e furto de embarcações que se dirigiam aos portos tiveram que aprender essas técnicas para atacar suas vítimas. Dentro do karate existem diferentes graus ou níveis pelos quais o aluno deve passar. Esses níveis são representados por cores que começam com a faixa branca, passam pela faixa amarela, laranja, verde, azul, marrom e por fim a nota máxima nessa disciplina é a faixa preta. Este último só é alcançado por aquelas pessoas que foram muito disciplinadas e praticaram esta arte por muitos anos. Mas essa arte não abrange apenas aspectos de autodefesa, mas também contém importantes conhecimentos filosóficos que estão ligados à busca espiritual e à realização de quem a pratica. Essa arte expandiu suas fronteiras ao longo do século XX, devido à forte popularidade que começaram a receber os primeiros filmes que se inspiraram nesta disciplina para escreverem seus enredos. Muitos desses filmes disseminaram as técnicas e movimentos mais icônicos do karate, dando ao espectador a oportunidade de mergulhar no mundo e na cultura japonesa. Um dos mais clássicos desses filmes é Karate Kid, que foi lançado em 1984, sob a direção de John J. Avildsen. Graças ao sucesso desse filme, eles lançaram as primeiras sequências que tinham como objetivo dar continuidade à história e divulgar o karate para a população.
formas. Dentro do karate existem diferentes graus ou níveis pelos quais o aluno deve passar. Esses níveis são representados por cores que começam com a faixa branca, passam pela faixa amarela, laranja, verde, azul, marrom e por fim a nota máxima nessa disciplina é a faixa preta. Este último só é alcançado por aquelas pessoas que foram muito disciplinadas e praticaram esta arte por muitos anos. Mas essa arte não abrange apenas aspectos de autodefesa, mas também contém importantes conhecimentos filosóficos que estão ligados à busca espiritual e à realização de quem a pratica. Essa arte expandiu suas fronteiras ao longo do século XX devido à forte popularidade que começaram a receber os primeiros filmes que se inspiraram nesta disciplina para escreverem seus enredos. Muitos desses filmes disseminaram as técnicas e movimentos mais icônicos do karate, dando ao espectador a oportunidade de mergulhar no mundo e na cultura japonesa. Um dos mais clássicos desses filmes é Karate Kid, que foi lançado em 1984, sob a direção de John J. Avildsen. Graças ao sucesso desse filme, eles lançaram as primeiras sequências que tinham como objetivo dar continuidade à história e divulgar o karate para a população. A prática do karate visa desenvolver o aluno na parte humana e espiritual, e assim formar pessoas e cidadãos que beneficiem a sociedade. Entre os princípios que existem para garantir o último estão o respeito, a harmonia, o esforço e a justiça. E muito do conhecimento dessa arte vem do budismo, que evoluiu e se desenvolveu ao longo dos milênios. Em conclusão, esta disciplina mantém um rico legado histórico de ensinamentos, valores e disciplina. Um legado que, apesar dos anos que se passaram, sempre manteve sua presença e propósito espiritual. A prática do karate visa desenvolver o aluno na parte humana e espiritual, e assim formar pessoas e cidadãos que beneficiem a sociedade. Entre os princípios que existem para garantir o último estão o respeito, a harmonia, o esforço e a justiça. E muito do conhecimento dessa arte vem do budismo, que evoluiu
e se desenvolveu ao longo dos milênios. Em conclusão, esta disciplina mantém um rico legado histórico de ensinamentos, valores e disciplina. Um legado que, apesar dos anos que se passaram, sempre manteve sua presença e propósito espiritual.